Eu era engenheiro de uma grande empresa no Brasil. Eu liderava projetos, tomava decisões importantes, financeiramente estável, trabalhava com pessoas incríveis, super inteligentes. Tinha uma vida boa, eu não podia reclamar, definitivamente. Mas quando eu olhava para mim e para o meu futuro, eu me perguntava: é essa realmente a vida que eu quero ter? E a resposta era não. Hoje eu vou dividir com vocês essa história. Vem comigo. Fala, galera. Durante muito tempo eu vivi em um conflito com isso. Como pode alguém que tem tudo que um jovem profissional pode querer ter na vida e mesmo assim sentir que ainda falta alguma coisa? Eu não conseguia entender o que faltava, mas faltava. Eu sempre tive um desejo de morar e trabalhar fora, falei disso no vídeo passado. Mas eu sabia que isso era um processo, que não iria acontecer de um dia para a noite, era um caminho a ser percorrido, né? E essa falta aos olhos dos outros era loucura, falta de terapia, porque eu tinha uma vida incrivelmente boa. Mas quando eu olhava para o meu futuro, eu não entendia essa falta, essa busca, essa ausência. Mas hoje eu consigo entender. Era o universo tentando me incomodar. Era o meu sonho externando através da insatisfação de falta eu correr atrás do que realmente eu queria. E algumas semanas atrás, mais precisamente no dia 4 de agosto, eu encontrei um Reels no Instagram e eu transcrevi esse Reels aqui no meu caderno dos sonhos, né? Eu tenho até ele aqui, eu vou pegar para vocês para dar uma olhada. Então, no dia 4 de agosto, é esse aqui que eu transcrevi. E hoje eu vou dividir ele com vocês, porque ele se conecta muito com essa história que eu vou contar aqui para vocês. E o texto fala assim: o universo nunca te dará paz se você continuar ocupando os lugares que não são seus. E aí ele continua: quando eu estava muito insatisfeito na minha profissão, todo o ambiente que eu ia era um ambiente tóxico que eu pensava quando seria meu último dia. Como faço para sair daqui? Porque eu já tinha concluído que aquele lugar não prestava para mim. Só que eu gastava toda a minha energia tentando mudar o ambiente. E só com o tempo eu percebi ou descobri que o que eu ficava tentando mudar o ambiente porque eu não tinha coragem de mudar de ambiente. E isso faz toda a diferença. Hoje eu vejo que todas aquelas pessoas não eram meus algozes, eram agentes de libertação. Carcereiros que estavam com a chave dizendo assim: eu vou tornar isso aqui tão insuportável até que o dia que você decida sair daqui. Porque eu estou dizendo, através das minhas ações e das minhas atitudes, que esse lugar não é para você. E aí ele conclui: de uma vez por todas, o universo não conspira contra você. Ele te sacode quando ele percebe que você parou de ser você. E quando eu vi esse Reels, eu fiquei assim bastante mexido com ele. E eu deixei esse Reels aqui na descrição do vídeo, você pode verificar. E ele me chamou muita atenção e me fez me conectar com essa história que eu vou dividir hoje aqui com vocês. Essa, sem dúvida, foi uma das decisões mais importantes que eu tomei na minha vida. Eu pedi demissão, largar uma carreira promissora no Brasil e estudar nos Estados Unidos. A gente está muito acostumado a seguir regras, sabe? A gente estuda, se forma, trabalha, cresce profissionalmente, casa, vem os filhos, a casa, troca o carro. Mas a gente esquece muitas vezes de entender o que é realmente importante para a gente. E quando a gente para e observa, a gente vê que está vivendo no automático, seguindo planos e sonhos que não são nossos, fazendo e seguindo os planos dos outros. Muito das imposições que a gente tem na vida, ao meu ver, não são nossas. É a gente apenas seguindo o que a maioria está fazendo. E aí a gente só vai com eles.
E quando você acorda disso, é libertador. Quando eu vi esse Reels, fez todo sentido para mim, porque durante muito tempo eu achei que o universo estava contra mim, que aquela insatisfação era um peso, quase uma punição por não estar feliz, mesmo tendo conquistado tudo o que eu acreditava querer. Mas na verdade era justamente ao contrário. Aquela falta era um convite. O universo não queria me derrubar, ele queria me despertar. E esse sacode do universo nada mais foi do que aquele incômodo, sabe? Que a gente sente e não sabe explicar. É o vazio no meio de uma vida aparentemente completa. E o pensamento que volta todos os dias e insiste em perguntar se a gente está realmente vivendo a vida que a gente deseja, né? Esse desconforto é, na verdade, para mim, um alerta. Tipo, você parou de ser você mesmo, está vivendo o sonho que esperam que você viva, mas que não é seu. E quando eu entendi isso, tudo mudou, porque aí a gente para de culpar os outros, o ambiente, as circunstâncias, o ambiente, sabe, tudo. E aí a gente começa a perceber que a verdadeira mudança precisa nascer dentro da gente, e não no ambiente que a gente está. O universo não vai trazer paz enquanto a gente não tiver coragem e seguir o que realmente a gente é. Ele definitivamente ele não conspira contra a gente, ele mostra o caminho. E se tá ruim é porque não é lá esse caminho. Mas cabe a gente decidir, né, se a gente vai por esse caminho que ele está nos mostrando. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. O universo ele me mostrava de maneira silenciosa, mas insistente, que aquele lugar, por mais perfeito que ele parecesse, ele não era para mim. E que aquela falta era, na verdade, um conselho que eu precisava seguir meu próprio caminho. E foi o que eu fiz. Então eu fiz um plano, pedi demissão do meu trabalho, e eu me lembro que quando eu contei para os meus amigos próximos, eles disseram que isso era loucura, sabe? Que era falta de terapia, falta de férias. Eu me lembro contando para minha mãe, ela disse: "Você nunca está satisfeito com nada." Mas eu fui. Eu fui para os Estados Unidos, mesmo queimando a economia de uma vida, porque eu acreditava que era o primeiro passo consciente para uma jornada aqui na Europa. E morando nos Estados Unidos, a sensação de falta finalmente começou a fazer sentido, assim. Era meu sonho tentando me chamar, tentando me empurrar para a vida que eu sempre quis. Hoje, eu vejo que cada incômodo, assim, cada falta lá atrás naquele emprego era um sinal do universo como o do Reels. Porque o universo definitivamente ele não conspira contra a gente de fato, assim, sabe? Ele apenas nos sacode até que a gente tenha coragem de ser quem realmente a gente é. E o mais impressionante é que perceber e deixar para trás um ambiente confortável, eu não perdi nada, sabe? Pelo contrário, eu ganhei clareza, liberdade e oportunidade de crescer de formas que jamais eu poderia imaginar. Mas cada passo fora da zona de conforto exigiu muita coragem. Viver nos Estados Unidos foi muito desafiador, muito mesmo, sabe? Eu não posso mentir, mas também me ensinou que a vida não espera por quem se prende a ilusões de segurança. Eu também aprendi que a verdadeira estabilidade não vem de cargos ou salários, mas de estar alinhado com as próprias vontades que a vida tem, sabe? E a gente se alinhar com isso, com aquilo que realmente faz o coração bater mais forte. Porque no final das contas, pagar os boletos não exige um cargo, um status, nada disso. O universo, de certa forma, só precisava que eu me ouvisse. E fazer isso me abriu portas que eu nem me imaginava que existiam. Eu sou muito grato pelos incômodos e pelas faltas que estiveram e estão no meu caminho hoje. Porque elas me movem a procurar soluções e não viver de uma vida monótona. E também porque eu acredito mesmo que essa vida é muito generosa comigo, muito mesmo, sabe? E que mesmo que tenha fases ruins, eu tenho a certeza que essas fases vão passar. E eu não sei, mas se eu pudesse deixar uma única lição nesse vídeo, é que você não tenha medo de sair de lugares que não são seus.
Mesmo que tudo pareça perfeito na superfície, o incômodo que você sente pode ser o seu sonho tentando falar mais alto. E a paz que você busca só vem quando você decide finalmente ser fiel a si mesmo. O resto, eu acredito que o resto é só consequência da sua entrega diária, sabe? E eu não poderia terminar esse vídeo sem falar uma coisa. As faltas ainda existem, porque fazem parte de mim como ser humano. Mas hoje elas não me paralisam mais, não me confundem como antes, porque eu aprendi a olhar para elas de frente e entender o que querem me mostrar e usar esse incômodo como bússola. A diferença é que agora eu estou no controle, sabe? E eu não sou mais refém da insatisfação, eu sou aliado dela. E quando há insatisfação, eu já sei o caminho, eu já conheço o caminho. E isso fica mais fácil. Portanto, não tenha medo de tomar as decisões difíceis e definitivamente o universo não conspira contra você. Ele te sacode, te incomoda e te desafia para que você tenha coragem de seguir o seu próprio caminho. Então, meus amigos, respire fundo, confie em você mesmo e dê o passo que o seu coração insiste em pedir e você está aí evitando. A vida que você realmente quer só começa quando você decide ser fiel a você mesmo. E para terminar isso aqui, eu percebi que a verdadeira realização não vem do que os outros veem como sucesso, nem de uma vida perfeita por fora. Vem do compromisso da gente em honrar a nossa história, que é única e exclusivamente nossa. Bom, galera, é isso. Hoje foi um pouquinho mais longo, mas eu estava a fim de escrever mais, tá um tempo gostoso aqui. É um friozinho bom. Eu espero muito que você não tenha medo de buscar suas faltas e se conectar com o que é seu por direito, tá bom? Eu fico por aqui. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Confira o vídeo aqui na descrição porque ele é muito bom. Um abraço e tchau.